Dia. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sempre digo para vocês, é sempre uma alegria, um privilégio poder compartilhar essa mensagem, esse tempo de reflexão. Sei que daquilo que trago no meu coração para essa partilha é algo que é feito com muito cuidado, para que a gente saia diferente da maneira de como eu possa falar com cada um de nessa esse dia. Em nome eu finalmente cheguei com vocês no terceiro domingo da quaresma. É o terceiro domingo da quaresma, desses 40 dias que antecedem a Páscoa. E eu escolhi esse calendário não para engessar, né, como uma estrutura religiosa, a ideia dessa peregrinação da quaresma. Mas eu aproveitei esse calendário e esses dias para trilhar juntamente com vocês algo que tem movido meu coração nos último ano, que é fazer uma observação a respeito do que Jesus está entregando para nós, especialmente quando nós falamos do cenário da crucificação. E eu, mergulhando nos estudos a respeito desse tema, eu decidi criar uma série, e hoje é o terceiro domingo que eu represento a fala sobre essa série, que eu nomeei como Anatomia da Redenção. Anatomia da Redenção, com uma observação sobre os últimos passos de Jesus na terra antes da crucificação. E é sobre essa ótica, sobre esse lugar que é o meu ponto de partida, é sobre esse lugar que nós, nos últimos domingos, conseguimos compreender e fazer algumas denúncias a respeito de como Jesus se manifesta na história. No domingo retrasado, eu falava de um Jesus que não era bem aceito pelos religiosos da sua época, do seu tempo, a classe farisaica, que eram os mestres, os guardiões dos textos sagrados, eram religiosos endurecidos. E por conta disso, eles não receberam bem Jesus. Mas algo que eu revelei no primeiro domingo é que o que incomodava essa gente não era necessariamente os milagres de Jesus, mas era o povo que ele andava. Escandalizava Jesus era a gente que estava em volta dele. É isso que causava escândalo. No segundo domingo, eu falava de um Jesus incomodado com a maneira como a religião começou a moldar a sua operação, especialmente dentro dos templos sagrados. E quando ele chega no templo para prestar culto ao sagrado, Jesus se depara com um grande comércio acontecendo lá dentro. Quando ele vê aquele cenário, ele demonstra um temperamento diferente do que foi mostrado para nós. Porque a religião moldou um Jesus dócil, né? Um Jesus que é quietinho, que é amoroso, que é todo assim, sabe, delicado. E Jesus parece que nem sempre é tão delicado assim, porque ele demonstra, especialmente nesse momento, que ele depara com o comércio dentro do templo, que a expressão dele agora se mostra diferente de como a religião pintou. Ele não chega com uma oração calma, mas ele prepara um chicote. E o que ele faz com esse chicote? Ele não bate em ninguém, mas ele destrói as mesas, né? As bancadas de comércio que haviam dentro do templo, porque ele realmente dizia nas suas críticas e na sua fala que essa casa ela foi levantada para ser uma casa de oração e vocês transformaram essa casa num covil de ladrões. Revelei para vocês que o covil não é o lugar onde o ladrão rouba, mas é um lugar onde o ladrão se esconde. Jesus faz essa crítica contundente e continua a sua jornada.
E é observando os caminhos de Jesus, os passos de Jesus até a crucificação, que eu me debrucei a construir essa série, mostrando para vocês, agora nesse terceiro domingo, uma nova perspectiva dessa caminhada de Jesus. E hoje eu gostaria de convidá-los e convidá-las a caminhar comigo, ao lado de Jesus, para um lugar que eu considero um dos mais sombrios da trajetória, da sua trajetória, antes da crucificação, que é... Daqui a pouco eu revelo. E, na verdade, eu quero que você venha comigo, entrar nesse local, nesse lugar sombrio que Jesus entrou. Antes de revelar, eu quero quebrar um paradigma. E o paradigma que eu queria quebrar para a gente entrar nesse lugar ao lado de Jesus é o paradigma que eu considero também um dos mais cruéis que a religião desenvolveu, que é o mito de compreender que ter fé significa não ter medo. Isso é um mito. Isso não é verdade. Isso é, no mínimo, uma fala sem grandes fundamentos. Você fazer uma revelação como essa, você precisa de um fundamento. Fundamentos que eu conheço, eles não são compatíveis, então ter fé não significa necessariamente não ter medo. Eu já disse em algum momento para vocês que o contrário da fé é o medo. Especialmente quando Jesus está no barco, os discípulos estão desesperados e ele fala assim: homens de pequena fé, por que vocês por que vocês têm tanto medo? Ele está revelando aí que o contrário da fé é o medo. Mas não significa que ter fé é não ter medo. Ter fé é esse fundamento da nossa espiritualidade que nos fortalece, nos dá a melhor consciência, capacidade de discernimento e que faz também a gente desenvolver certas observações a respeito do medo que a gente sente. E é nesse lugar, e é esse paradigma que eu queria quebrar para a gente entrar nesse lugar, nesse outro espaço que eu nomeei como espaço sombrio, pelo qual Jesus caminhou. Todos aqui sabem, ou pelo menos muitas pessoas que estão aqui já sabem e cresceram ouvindo a ideia de que crente não tem depressão. Não sei se vocês já ouviram isso. Crente não tem depressão, não fica deprimido. Crente não tem ansiedade. Coisas que eu já ouvi, né? Ansiedade é falta de Deus. Já ouviu isso? Né? Pessoas que passam por ansiedade. Então, essa justificativa é uma falácia, né? Uma falácia, uma redução sobre o aspecto da saúde mental e muito irresponsável. E é importante a gente sempre fazer essa denúncia. E a verdade é que a religião, né, hegemônia, ela nos vendeu uma espiritualidade plástica. E deu no que deu. É por isso que os evangélicos estão passando vergonha nas ruas e nas avenidas, falando o que eles não sabem, sem compreensão correta da realidade. É por isso que esses ditos evangélicos, seguidores de Cristo, estão adorando outros messias que não é o próprio Cristo Jesus, nosso Salvador. É dentro dessa condição que mora o fracasso da religião, desse império religioso. Sobre esse sistema, sempre haverá as nossas duras críticas. O Evangelho nos oferece hoje um lugar sombrio, e esse lugar é o Jardim de Getsemane, o Jardim do Getsemane. Talvez você já tenha ouvido sobre esse lugar. É no Jardim do Getsemane que Jesus tem momentos mais sombrios da sua trajetória aqui na Terra. E é nesse lugar que ele traz também uma verdade que eu considero libertadora. Ele mostra para cada um de nós que a saúde mental, ela não é inimiga da fé. A saúde mental, ela é parceira nesse processo de reabilitação da nossa estrutura emocional e também, por que não dizer, da nossa estrutura social, né? Porque hoje nós não falamos mais de saúde mental só, né? Não é só sobre isso, é saúde social.
e como essas coisas estão ligadas, intrínsecas. E hoje eu vou olhar com os olhos de Jesus, mas eu quero que você também observe os olhos de Jesus numa dinâmica humana, porque nós adoramos um Deus que é 100% Deus, 100% divino e sagrado, mas que se apresentou para nós 100% humano. E tem no seu corpo e nas suas características as fragilidades que também nós temos. E vamos olhar para a humanidade de Deus nesse texto que eu escolhi para a nossa leitura. E eu acredito que ao ler esse texto nós vamos encontrar um certo alívio para esse lugar de exaustão que a gente vive. Ok? Eu quero que você abra, se possível, no livro de Mateus. Eu vou ler o capítulo 26, o verso 36 até o 38. O primeiro ponto da minha reflexão parte desse momento da história, e o objetivo desse primeiro ponto é promover uma desconstrução dessa positividade tóxica que a gente vive, que a gente experimenta no meio da sociedade. Quando eu falo positividade tóxica, você entende o que eu estou falando? Porque a gente é levado para diversos lugares, né? E aí eu quero fazer um pouquinho desse processo de desconstrução dessa positividade tóxica, lendo primeiro Mateus 26, verso 36. Se você nos acompanha pelo YouTube, você pode me acompanhar na tela. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Até aí. Primeiro que a anatomia dessa história, esse momento, ele é assustadora, né? Jesus, no jardim do Getsêmani, leva 3 discípulos e faz um apelo. E por que eu penso que isso é assustador para muita gente? Porque a gente foi formado em nossas igrejas com a ideia de um super Jesus, de um Deus de superpoderes, um Jesus super-herói. Nós criamos a ideia de um Jesus que não sofre, que não se entristece, que não lamenta. E aí, quando nós observamos a maneira como ele se comunica com os discípulos, e é claro, quando nós observamos isso de maneira atenta, né? Nós nos chocamos, porque Jesus está aqui falando com os discípulos de uma maneira que não é comum a nós. Especialmente quando você faz uma observação desse texto na tradução do grego. Porque no grego existem palavras fortíssimas que Jesus pronuncia que o português não consegue traduzir de maneira tão profunda e objetiva. Porque essa é uma dificuldade também das traduções. Quando você lê os textos no latim, quando você lê os textos no grego, a tentativa é fazer essa tradução chegar para o português. Mas ao invés de conseguir uma tradução, a gente faz uma transliteração, né? A gente tenta explicar o que foi dito. E por conta desse processo, nasce a dificuldade de compreender o que Jesus está dizendo. Porque uma das palavras que ele diz é lupstein. E a tradução do grego para o português é uma tristeza esmagadora. O mais próximo, a transliteração dessa palavra. Uma tristeza esmagadora. A segunda palavra é
ademonem. E essa ademonem significa um pavor desorientador. Significa uma agonia aguda. Era o que Jesus estava sentindo. Jesus estava com uma tristeza esmagadora, estava sentindo um pavor desorientador e estava numa agonia profunda, uma agonia aguda nesse momento. E a medicina, ela vai descrever esses sintomas que acontecem também de maneira física no corpo de Jesus. Porque os textos vai dizer também que Jesus transpirava sangue. E o termo da medicina é hemaditrose, que é esse impacto tão forte, tão latente emocional que Jesus sofria naquele momento, que esse estresse físico e emocional expandia na epiderme, a ponto do sangue sair juntamente com o suor. Esses casos acontecem ainda hoje nas pessoas que vivem ou que passam por esse processo. É um processo raro, mas existem muitos pacientes que sofrem a essa maneira. Então, nós estamos falando de um Jesus que estava num sofrimento, meus irmãos, que muitos de nós não conhecemos. Estão comigo? Nós estamos falando de um Jesus num estado de agonia, de desorientação, num estado de tristeza tão profunda e tão esmagadora como a palavra tenta comunicar, que ele que o corpo dele reage. É taquicardia, é falta de ar, é como se ele estivesse vivendo ou sofrendo um severo ataque de pânico. Era essa a condição de Jesus no jardim do Getsemane. E o que Jesus faz diante dessa crise? Essa é uma pergunta importante. Quando Jesus está nesse estado emocional, físico, o que é que ele faz? Como ele reage? Essa é a minha primeira pergunta. Eu queria até ouvir de você, assim. O que Jesus faz quando está nessa condição? Ele se esconde? Sim ou não? Ele finge que nada está acontecendo para não escandalizar os discípulos? Sim ou não? O que ele faz? Ele confessa. Ele confessa a sua dor, ele fala, ele comunica. Ele comunica o que ele está sentindo. Em palavras, de maneira direta. E mais objetivo que isso, meus irmãos. Jesus está comunicando a dor, o sofrimento, porque ele diz com todas as palavras no texto: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Uma tristeza de morte. Entende? Quer dizer, a gente entende mais ou menos. Um profissional da psicologia ou da psicoterapia vai entender de maneira mais objetiva o que a gente está falando. Desse sentimento. Dessa explosão de sentimento que está acontecendo de dentro para fora. Jesus comunica. E o pior, né? Que aí é o ponto que eu falei para vocês, que nem todo mundo está preparado para mergulhar num texto desse. Porque se trata do Deus do universo. Quem está nessas condições? Deus. Nem todo mundo está preparado para essa conversa. Como que Deus fica tão vulnerável? Como que o Eterno, como Jesus, fica nessas condições? E mais, absurdo. Ele fica nessa condição e ele chama, então nós estamos falando, olha o cenário, o Deus do universo, chama 3 homens, 3 pescadores, gente simples, para acompanhá-lo. E ele diz assim para os pescadores, os seus 3 amigos: por favor,
Quem aqui comigo? Não quero ficar sozinho. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês estão compreendendo a profundidade dessa fala, diálogo, dessa conversa? Deus Universo olhou para os 3 pescadores, gente simples, é como se ele estivesse olhando para você, para mim, para gente como a gente, e dissesse assim: fica comigo, me deixa sozinho. O paradigma se quebra aqui, meus irmãos. Eu disse, esse paradigma de compreender um Deus super-herói, super poderoso. Porque a vulnerabilidade, ela não é o oposto da fé. Muito pelo contrário, a vulnerabilidade, a vulnerabilidade é o solo sagrado onde a verdadeira fé acontece. É no lugar da vulnerabilidade que a fé, na sua mais profunda pureza, se manifesta. Nós vivemos em uma sociedade que esmaga corpos. Nós vivemos numa sociedade que esmaga consciências, pessoas. Nós vivemos num sistema capitalista que está exigindo de nós uma superprodução, uma super entrega, uma super meta. Quando a gente entrega a super meta, a gente dobra a meta, porque a gente está sempre nesse sufoco absoluto. E mais do que viver nessa condição, quando a gente vai tentar um momento de descontração, a gente abre a rede social. E a rede social, ela faz outras cobranças emocionais. Ela faz novas cobranças emocionais a partir do despertar do nosso desejo. E a gente fica mais vulnerável. A gente já estava vulnerável, né? Por conta do desgaste que o capitalismo faz com a gente, com o trabalhador. Quando a gente chega em casa e abre a rede social ou liga a TV, não vou culpar só a rede social não, porque a gente liga a TV também e tem um monte de porcaria ali e de seduções e de coisas que estão se aproveitando dessa sua vulnerabilidade emocional. E é por conta desse desejo de produção incessante. E as redes sociais, elas apresentam para nós uma necessidade de felicidade incessante. A gente sempre está nessa busca de uma felicidade, de uma satisfação, e ela vai tentando entregar isso para você. E, obviamente, assim como a religião faz, de maneira muito plástica. Fake. Você pode ficar até bem um pouquinho de tempo, mas depois passa. Quem já um dia comprou um celular novo aqui? Não é legal quando você compra um celular novo? Não dá uma satisfação? É isso que o capitalismo faz. Ele te dá satisfação. Quanto tempo tem seu celular hoje? A sua satisfação é a mesma? Porque a alegria é passageira, é plástica, é fake. É rápida. E é isso o máximo que o capitalismo pode nos oferecer. Uma sensação rápida de gozo, prazer. E só. É, e aí qual é o final dessa história? Esgotamento. A gente está cansado. A gente está esgotado. Nós estamos exaustos. Essa exaustão é ou se assemelha à exaustão que a gente acabou de ler no texto bíblico, de Jesus exausto, cansado. Resposta de Deus para a nossa exaustão, graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. A resposta dele para nós não é engole esse choro. Fica forte, menina. Levanta essa cabeça. Porque Jesus não fez nenhum curso de coach, né? Motivacional. Nada contra os coaches. Alguns deles só. Jesus não fez um curso para te motivar, senão a gente viria aqui só para eu ler alguns textos bíblicos que te deixem mais animado e mais
mais ativo para a vida, mas não. O que ele faz, meus irmãos, ou a resposta de Deus é muito, muito profunda, porque o que Deus faz é literalmente descer juntamente conosco no abismo e sentar juntamente conosco na grama do jardim das angústias, Getsemane. E nesse lugar onde os nossos corpos estão esmagados, ele nos diz: eu sei exatamente como é essa sensação. É um Deus, é um sagrado que nos encontra e baliza a dor, sentimentos e sofrimentos. E diz assim: olha, eu sei o que é estar nesse lugar, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o tamanho dessa dor. Eu também já sangrei uma tristeza profunda. Que eu estou querendo dizer é que Jesus valida a sua dor, valida o seu sofrimento. Ele não descaracteriza. Felizmente, nossa sociedade tem essa estranha capacidade de desvalorizar ou de desvalidar o sofrimento do outro. Mas Jesus não faz isso. Especialmente por um dia como hoje, né? 8 de março. E é necessário a gente iluminar essa data, iluminar esse tempo, esse momento, como uma expressão inegável da realidade. Porque se existe um grupo de pessoas na nossa sociedade que conhece intimamente o que é ter um corpo esmagado, o que é ter um corpo sofrido, uma alma machucada, ferida, são as mulheres. Se existe uma existência no mundo que conhece de maneira literal o que é exaustão, são as mulheres. E a palavra Getsemane tem um significado. Alguém sabe o significado da palavra Getsemane? Prensa de azeite. Prensa de azeite. Porque era um lugar, esse jardim de produção. De prensar o azeite, a azeitona, e produzir o azeite. Retirar o óleo, da distração, de esmagamento. O Brasil, meus irmãos, é uma prensa. É uma prensa de moer mulheres, existências, corpos, gentes. O Brasil, infelizmente, se tornou um país que sangra o feminicídio. Se tornou um país que sangra o assédio, o abuso, a sobrecarga no trabalho remunerado ou não, a sobrecarga no trabalho invisibilizado, explorado. O Brasil sangra sobre a ótica de um machismo estrutural que se privilegia dentro das estruturas sociais, políticas e religiosas. Inclusive, meus irmãos, essa mesma estrutura machista, patriarcal, herdada pelo colonialismo, se manifesta dentro de um processo tão explícito na nossa sociedade e que se tornou narrativa religiosa. E hoje a gente vê líderes religiosos subindo nos seus púlpitos, nas suas plataformas, e dizendo, inclusive usando a Bíblia para mandar as mulheres sofrerem caladas seus abusos, seu sofrimento. E a teologia da colônia, né, do colonizador, a teologia do domínio, ela ensinou as mulheres a carregarem a cruz do abuso em silêncio. E ela continua fazendo ou aplicando essa mesma
metodologia, ensinando mulheres a carregarem a sua cruz em silêncio, a carregarem os seus abusos sofridos quietas. E Jesus nunca, nunca, jamais pediu que nenhuma mulher fosse crucificada nas mãos do seu abusador. Jesus jamais pediu para que nenhuma mulher fosse crucificada nas mãos do seu abusador. Como companheiro da Fernanda, e agora como um pai que observa o crescimento da minha bebê, da minha filha Lorena, que são as mulheres da minha vida, e que crescem debaixo do mau cheiro dessa estrutura, não há outra forma de expor a minha angústia pastoral senão a minha indignação profética sobre tudo que está posto. E esse meu chamamento envolve a comunidade a se unir numa luta, como bem disse a Juliana no início da nossa celebração, uma luta que não é só das mulheres, mas é de todos nós, é de toda a comunidade, é da igreja. E é uma luta identificada com o selo do sagrado, porque é uma luta de Deus. Todo aquele que sofre sobre as garras do abuso, da exploração, medo, do sofrimento, do engano, são alvos da graça de Jesus. E Jesus acolhe essas pessoas e deseja fazer juntamente com essas pessoas uma grande comissão de luta contra todos os principados de morte, ou principados da morte. A Rede 80 é uma comunidade regida e sustentada por mulheres, eu já disse isso para vocês. Vocês que são sensíveis conseguem compreender, é só você olhar ao seu redor e perceber que a nossa comunidade ela é regida pela presença feminina, tanto na liderança até o serviço, todas as instâncias. São as mulheres que de fato seguram a estrutura da comunidade. E eu falo isso não com muita tranquilidade, porque isso também expõe a fragilidade, o posicionamento e da conduta e da entrega também dos homens da nossa comunidade. Presença masculina. É desconfortante, mas importante para a gente pensar a maneira como a gente se relaciona com a comunidade, como a gente se dá a ela, como a gente serve. Se a gente de fato está sendo igreja ou a gente está replicando dentro da comunidade a estrutura do colonizador, a estrutura do fundamentalismo, do machismo estrutural. Que tipo de homem você é dentro da igreja? Que tipo de homem você é e quer ser para a sociedade, para a sua família? Essas são conversas que a gente precisa ter. Naquela noite, no Getsemane, Jesus pediu para os homens vigiarem com ele. Sabe o que aconteceu? Os homens dormiram. Naquela noite que Jesus estava passando por isso aqui, no Getsemane, Jesus pediu ajuda e chamou esses homens para estarem com ele, vigiarem com ele. E esses homens dormiram. Inclusive, quando Jesus foi preso, os homens que estavam ao lado de Jesus fugiram. E quando foram pegos, um deles
Negaram, não conheço, nem conheço. Agora, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, a cena da crucificação, quem está debaixo da cruz? As mulheres. Quando nós olhamos para esse cenário do sofrimento, sepultamento, quem está nesse cenário? As mulheres. Os homens, eles falharam no jardim. E foi graças às mulheres que o evangelho está vivo, o evangelho está de pé. Só há evangelho porque houve, através de uma mulher, o anúncio da sua ressurreição. As mulheres foram elas quem anunciaram a ressurreição de Jesus. São as primeiras. Então só há evangelho graças a essas mulheres que o sustentaram. E se dependesse dos homens, mesmo? É por isso que eu louvo a vida das mulheres da nossa comunidade. É por isso que eu louvo a relação que tem sido construída entre elas e entre nós, e nós com elas e elas conosco, de fato, promover uma grande parceria espiritual. Essa compreensão para nós precisa ser validada. A dor dessas mulheres, medo, a exaustão de cada uma dessas mulheres, ela não precisa ser validada pelo Rafa, pelo pastor Rafa, porque ela já foi validada por Deus. Deus se encontra ao lado dessas mulheres e diz: eu estou do seu lado. Eu compreendo esse sofrimento aí. E a gente vai passar por esse vale, a gente vai passar por esse jardim de angústia, de dor, juntos, e você não vai ficar sozinha. E aí vão surgindo perguntas, e meu tempo orando. Como que nós encontramos sentido para sair do fundo desse poço? E aí o meu último ponto, para eu finalizar a minha fala de hoje, é essa busca de sentido dentro do abismo, né? Dentro do encontrar sentido no jardim da angústia. Eu queria ler com vocês Mateus 26, 39. Se quiser, pode me acompanhar a leitura. Em Mateus 26, 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Irmãos, observem o texto. Indo um pouco adiante, Jesus se prostrou. Como que ele se prostrou? Com o rosto em terra. E ele fez uma oração, uma súplica, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui nós vamos precisar de um auxílio da psicologia para entender a profundidade do que está acontecendo com Jesus. E todos sabem que eu sempre recorro à logoterapia, porque eu acho que a medida da busca do sentido desenvolvida pelo Viktor Frankl, que é um psicoterapeuta que viveu nos campos de concentração em Auschwitz, que passou pelo Holocausto e sobreviveu, é um sobrevivente do Holocausto, ele criou a logoterapia nessa condição de busca do sentido num tempo improvável. Porque imagina ele desenvolver saúde emocional e sentido para pessoas que estão num campo de concentração. É sobre isso que eu estou dizendo. E é sobre essa ótica que a logoterapia se baseia e traz alguns princípios que eu considero irrefutáveis, porque ele vai dizer, o Viktor Frankl, que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento que a gente encontra um sentido, um senso de missão, um sentido para a vida.
E Jesus no jardim não está, obviamente, praticando masoquismo. Tá gostosinho esse sofrimento. Não, absolutamente não. E ele mostra de maneira declarada na sua oração, porque ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E pedir para a dor parar, é humano. Quando a gente pede para a dor parar, é lícito, é saudável. Mas tem gente que não pede para a dor parar. Tem gente que tem dificuldade. E, e começa a criar relação com o sofrimento. Seja ele por conta do déficit e a fragilidade emocional ou sobre os grilhões do seu agressor ou da sua condição. E essas pessoas precisam ser resgatadas, e não é só em base de oração, mas é em base de ajuda emocional, psicoemocional, denúncias, né? Resgates propositivos, reais, para que pessoas saiam dessa condição de sofrimento. Existem braços, ou precisam existir braços abertos para recolher. Jesus encontra sentido na sua angústia, porque o sentido era o sentido da redenção humana. Ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas é o seguinte, se for possível, sair dessa condição, mas sem perder o propósito. Porque o sentido disso aqui é a redenção. E esse é o nome da minha série. Anatomia da Redenção. Existe um sentido último nesse processo de Jesus. E ele fala: o sentido é redenção da humanidade. Isso eu não abro mão. Agora, se for possível atingir esse objetivo sem passar por isso aqui, me tira dessa condição. É isso que Jesus está comunicando. E eu gosto de algumas produções cinematográficas que mostram esse cenário como um mais profundo e doloroso silêncio, né? Depois que Jesus fala isso. A resposta é essa, o silêncio. E aí ele decide abraçar o cálice da injustiça, o cálice da injustiça que foi posto na boca dos oprimidos, dos que sofrem, dos marginalizados, dos crucificados na história. Jesus toma para si essa dor, toma sobre si a nossa dor, o nosso sofrimento, para que nenhum de nós, ninguém, nunca mais estivesse sozinho na sua dor. É o objetivo de Jesus. A teologia da cruz, ela nos ensina que Deus é encontrado nessa condição que é humilhante, né? Com a cara no pó. É o que o texto mostra. Jesus com a cara, com o rosto em terra, suplicando a Deus: afasta de mim esse cálice, porque a parada está muito forte. Está muito difícil. Está muito difícil. Muitas pessoas, muitos corpos, muitas existências aqui estão passando pelo mesmo cenário do Getsemane. Os relatos, as notícias são essas. Nós estamos falando de pessoas que passam o seu jardim de Getsemane todos os dias. Agora, existem mulheres, existem existências que estão sofrendo no jardim do Getsemane. Luto, um desemprego, uma ansiedade, uma depressão, uma dor incomparável, indescritível. E o Evangelho não vai prometer para nós um cálice. Melhor dizendo, o Evangelho não vai prometer para nós que o cálice amargo será afastado.
Porque é o que acontece com Jesus, o cálice amargo ele continua. Mas uma coisa que a gente pode afirmar que é que esse cálice ele pode ser degustado ao lado da comunidade e também sustentado pelo amor de Cristo. Estou romantizando a dor, tá? Eu estou dizendo que no jardim do Getsemane, Jesus está do nosso lado. E talvez você esteja passando por um lugar de águas amargas, de um vinho que virou vinagre. E Jesus está dizendo: eu vos dou o meu amor, e eu vos acolho sobre os braços da minha graça. Meu amor te dou. E fazemos isso amparados pelos braços de Jesus e por tudo isso que a gente está construindo aqui, pela comunidade. A comunidade. Ah, se não fossem os meus amigos espirituais, se não fossem as minhas amigas espirituais. O que seria de nós? Seríamos de nós. Jesus pediu para os discípulos: vigiem comigo. Para sobreviver ao jardim das angústias, nós precisamos de parceiros e parceiras. Para sobreviver ao jardim da angústia, nós precisamos de amigos espirituais. De gente que vai estar do nosso lado para nos acolher, para nos proteger ou para nos levantar. Ninguém suporta a escuridão do isolamento. Ninguém suporta. A escuridão do isolamento ela é insuportável. Eu concluo a minha fala dizendo que o caminho até a Páscoa obrigatoriamente vai passar pela honestidade das lágrimas que são derramadas, cada um de nós. E a igreja precisa tirar de fato esse peso das costas e saber também que você não precisa ser de ferro. E você também não precisa ter todas as respostas. É o lance do descansa, militante. Descansa, guerreira. Não precisa ser de ferro, não. Porque está posto aqui, né? O próprio Deus em carne sentiu o peso do terror, se o próprio Jesus sentiu o peso do terror e ainda pediu ajuda, pediu companhia para os seus amigos, quem somos nós para fingir invencibilidade? Quem somos nós? Que a Rede 80, que essa comunidade, que essa igreja seja um lugar, seja um jardim seguro. Seja um jardim de pessoas que podem, de fato, entrar e dizer: eu não estou bem. Sabe? Que esse lugar ele possa ser um lugar seguro para você ser sincero e dizer: eu não estou bem. Estou bem. Está difícil. Está puxado. Nós sejamos amigos. Amigos que não dormem enquanto a dor e o sofrimento dos nossos irmãos passar. Seguimos em rumo, né? A ressurreição de Jesus. Seguimos em rumo aos passos de Jesus na história e que possamos fazer juntos essa trajetória honesta da sexta-feira até o dia da ressurreição. Não deixe de se cuidar. Permita Deus aos seus cuidados. Porque se Deus está no barco, como presença, Ele também está no choro. Um abraço colhedor nós precisamos e tanto desejamos. Amém? Deus nos abençoe. Quero orar com vocês. Peço perdão, o meu tempo se esgota, mas as palavras, elas são necessárias, elas precisam ser marcadas, importantes para a gente sair daqui alimentados, porque não é sobre a minha agenda,
Eu tenho aqui como pregador tempo para encerrar minha pregação. Mas Jesus está no tempo dizendo: eu quero, eu quero ter uma relação profunda com os meus e as minhas que sofrem. Oremos. Feche seus olhos. Deus que conhece de fato, de maneira profunda, toda a angústia do sofrimento. O Senhor que conhece a anatomia da angústia. Nessa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, nós te agradecemos porque o Senhor não está imune à dor humana, o Senhor se assemelhou à nossa dor, sentiu a nossa dor e mais, tomou sobre si. O Senhor que transpirou o sangue da dor, do sofrimento e chorou e sentiu pavor, assim como nós hoje, diante do sofrimento e da injustiça, choramos. Nós, Senhor, nos apresentamos diante de Ti e apresentamos a Ti todas as mentes e os corpos que estão exaustos, que estão nessa casa especialmente hoje, que nos acompanham. Pessoas que estão lutando contra a depressão, pessoas que estão lutando contra a ansiedade, pessoas que estão vivendo um pânico emocional, presos pelo peso de um sistema que mói gente, mói pessoas, que estão fragilizadas. Ensina-nos, Senhor, primeiro enquanto comunidade, a vigiar uns aos outros. E depois, que a nossa igreja seja esse lugar de refúgio da graça, onde as máscaras são retiradas e o amor verdadeiro se manifesta. Dá-nos, Senhor, força para continuar. Dá-nos, Senhor, forças para seguir. Libera, Senhor, a nossa consciência de todo o terror que nos promove no coração mais profundo alívio. Essa é a nossa oração neste dia. E fazemos isso em nome de Jesus. Fazemos isso em nome daquele que orou no jardim. Jesus. 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 Que o amor de Deus, que o amor do Deus Pai, o eterno Senhor, que a graça de Jesus e que as consolações do sopro da divina Ruá preencha as nossas narinas, nos vivificando da vida da qual nos carece, a vida abundante e plena. Sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e da Ruá Divina. Espírito. Saiam daqui renovados, com um sorriso novo no rosto e com a confiança de um Deus que não se afasta, mas que se aproxima, nos socorre e nos cura. Obrigado, Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E amém.